Cerca de 10 anos atrás, eu e a Priscila, minha esposa, estávamos fazendo uma viagem de aventura. Era uma viagem com uma outra instituição, era um acampamento, e a gente estava com um grupo de mais ou menos uns 20 adolescentes e mais alguns outros líderes, e nessa viagem a gente passou por um rio. Era uma viagem por um rio, era uma viagem de canoa, por esse rio. Aqui tem algumas das canoas, e você pode ver esses barris azuis, eles eram nossas malas. Afinal de contas, se você está num rio, e a sua mala cai no rio, ou a sua canoa vira, a mala afunda. Mas o barril não, o barril está ali lacradinho, não entra água, nada molha, e ele fica boiando, você pode resgatar. Então a gente passou 5 dias descendo esse rio, e era um rio muito bonito, era um rio largo. Em alguns momentos ele tinha algumas corredeiras bem boas, assim, só para dar aquela adrenalina, sabe? Para dar aquele gelinho na barriga, e você pensa, agora vai virar. E a aventura também de estar com 20 adolescentes no meio do mato, né? E foi um tempo muito especial. A gente parava para pernoitar na margem do rio, onde tinha alguns lugares preparados já para o pessoal acampar. Mas agora teve uma parte especial dessa viagem. A gente estava lá remando, tranquilo, felizes. Sabe, aqui tudo era bonito, e a gente estava com aquela impressão que a vida é perfeita, sabe? E de repente a gente fez uma curva no rio, e logo depois dessa curva, teve a cena mais linda da viagem inteira. Tinha uma ilha no meio do rio, não era uma ilha grande, era uma ilha pequenininha assim, e ela era só tinha uma relva na ilha, e bem no meio da ilha tinha uma árvore frondosa, gigantesca, verde, florida, fantástico, e aquele negócio que tira o seu fôlego, porque parece que tudo já é bonito, mas de repente ali, logo depois da curva do rio, o que eu faço? Não deu tempo, o rio foi embora, e não deu tempo, eu perdi de ver aquilo que era o destaque da viagem. Passou. Eu não estava preparado para aquilo. Sabe, a gente está numa série que questiona: se você pudesse realizar apenas um desejo na sua vida, qual seria? Naquele momento, era só uma ilha, entre aspas agora, né? Era só uma ilha. Naquele momento foi muito importante para mim, mas ao longo da minha história, da minha vida, foi só uma ilha que eu perdi de ver, uma árvore frondosa, que eu deixei de parar para apreciar. E não é assim que às vezes as coisas acontecem na nossa vida, que ali logo depois da curva do rio a gente nem percebe, e algo aconteceu que você não estava preparado. E você de repente diz, perdi. E às vezes acontece de você perder algo que era bom, como o visual de uma ilha, como às vezes o tempo da infância dos seus filhos, como às vezes o teu tempo de ensino médio, que de repente foi um tempo muito bom, e hoje você olha para trás e diz, perdi, porque naquela hora não deu tempo de apreciar. Mas às vezes, meus queridos, o que você descobre na virada do rio é algo grave, que muda a sua vida para sempre. E aí, talvez quando você vá responder essa pergunta, aqui no Ático a gente já falou sobre o desejo humano de encontrar felicidade, que talvez muitos diriam assim, eu quero encontrar a felicidade. Eu quero ter uma vida bem-sucedida. Eu quero viver algo significativo, mas hoje a provocação é que talvez você gostaria de receber uma segunda chance, por causa de algo que você viveu e perdeu. Algo de errado que aconteceu na sua vida, que você olha e diz, cara, se eu soubesse antes, eu teria feito diferente. Você já teve esse desejo? Está dando uma microfonada chata, né?
Alô, som. Melhorou? Aê. Você já teve esse desejo? Quando eu falo de você ter uma segunda chance na vida, de que momento da história, da sua história, você lembra? Sabe, deixa eu cutucar um pouquinho o vespeiro aqui. Talvez já tenha passado tanto tempo da virada do rio e do momento decisivo na sua vida em que tudo mudou, em que você gostaria de ter uma segunda chance. Talvez tenha passado tanto tempo que você diga assim: eu já aceitei, eu já superei. Estamos falando de rio, né? São águas passadas. Mas será? Será que você só aceitou? Será que só já passou? Ou será que você realmente teve uma resolução para isso dentro do seu coração? Porque às vezes tem gente que faz assim: não, passou, agora foi, mas não resolve. E se você é uma dessas pessoas, nesse momento talvez você já esteja meio incomodado de estar aqui pensando no que você passou. Desculpe por esse incômodo, mas ele é necessário nesse momento, tá? A gente não vai deixar você só incomodado hoje. Talvez você seja uma pessoa um pouco mais nova, um pouco mais jovem, e quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai percebendo a maldade do mundo, mais a gente vai sofrendo as consequências de erros dos outros que nos afetam na nossa vida, e mais a gente vai percebendo que a gente mesmo é mau, e a gente faz coisa que não devia, por querer, sem querer, eu não sei, mas faz. E são momentos na virada do rio, que quando você percebe, já foi, já era. Para você entender melhor, vamos fazer o seguinte: deixa eu desenhar aqui a nossa linha da vida, e vamos imaginar que isso é a nossa história, exceto que a nossa história não é muito assim, né? A gente não pode romantizar a coisa e dizer que é linear, então eu vou propor que a gente redesenhe isso dessa maneira. Eu acho que está um pouquinho mais adequado, né? Com a nossa história de vida, com os nossos altos e baixos. E aí você está vivendo, e você vai passando ao longo da sua vida, pelas suas decisões, pelos seus relacionamentos, pelas suas decisões de investimento, pela vida que você constrói, e de repente ali, bem depois da curva, está lá. Você não viu que estava chegando. Você não viu que isso ia acontecer. Você não viu que esse era o rumo que a coisa estava tomando. Às vezes é por desatenção, às vezes é por costume, você está acostumado com as coisas como são. Às vezes é porque você está tão tranquilo, apreciando a paisagem, que não sabe que algo de errado está acontecendo. E nem sempre é o momento exato. Não é um momento em que você diz assim: ali aconteceu. Às vezes é algo que vai sendo construído ao longo do tempo, e você não percebe que está numa enrascada, que está embolado numa teia de aranha, e só se dá conta quando a aranha já está vindo. Só se dá conta quando já passou, quando a ilha já está lá atrás. Vamos dar alguns exemplos? Eu quero trazer aqui uma listinha. Ela não é uma lista exaustiva, porque tem muitos outros motivos, mas aqui eu vou listar alguns. Imagina que esse ponto em que as coisas deram errado é uma decisão profissional. Que você, quando era jovem, escolheu fazer uma faculdade, mas hoje você olha e diz: cara, eu não tenho nada a ver com isso que eu estou fazendo. Eu devia ter escolhido outra coisa. Se eu tivesse uma segunda chance, eu ia escolher uma outra faculdade, eu ia escolher uma outra carreira. Pode ser uma estratégia nos negócios. Você tem uma loja, você tem um empreendimento, e você resolve abrir uma filial. E daí você vai à falência porque não deu certo. Se eu soubesse antes, eu não tinha aberto a filial. Eu tinha me contentado com o que já estava dando certo. Mas quem vai saber o que tem depois da curva do rio? Às vezes é um relacionamento errado. Você se envolve com amizades que te levam a fazer coisas que te prejudicam. Ou você se envolve emocionalmente com alguém que depois passa a te abusar e a deixar marcas na sua vida
que você vai precisar de alguns anos de terapia para resolver. Se eu soubesse que isso ia ser assim com fulano ou com fulana, eu não tinha nem chegado perto. Se eu tivesse uma segunda chance. Às vezes é uma crise no casamento. Se habituaram com a vida, estão ali vivendo, e de repente percebe que o amor esfriou tanto, que não está mais lá presente. Às vezes existe um caso de traição, de você sofrer a traição ou de você ser traído. E o que levou a isso? Se eu soubesse, eu teria feito diferente, para que hoje meu casamento estivesse intacto. Agora eu estou talvez divorciado, perdi. Às vezes é uma desavença com os irmãos que você cresceu a vida toda juntos, e enquanto você estava lá crescendo, o cenário estava bonito ao em volta, mas de repente você percebe que eles não estão mais lá, na curva do rio. Os teus irmãos não estão mais presentes, vocês não se falam mais. O que aconteceu? Se eu pudesse voltar atrás. Às vezes é desconexão com os teus filhos ou com os teus pais. Você já não se comunica mais com aqueles que são a tua família mais próxima, que são teus pais ou os filhos que você criou. Onde é que foi que a coisa deu errado? Se eu tivesse uma segunda chance. Você começa a encher a tua vida de ses. Já aconteceu com você? Você começa, e se eu tivesse feito não sei o quê? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse... E você coloca tanto ses que isso preenche a sua visão, o seu pensamento, o tempo todo. Mas meu irmão, não acaba aí. O troço fica mais grave. Sabe por quê? Porque para cada momento desses, você assimila um adjetivo. Você assimila um adjetivo que te descreve naquilo que você está vivendo. Agora mesmo, nessa tua fase de vida, você tem adjetivos. Eu sou alguém esperto, sou alguém bonito, sou alguém bem-sucedido, sou alguém realizado. Perceba só, antes da virada do rio, você vivia uma vida. Depois você vive outra, e você coloca essa divisão. O antes do caos e o depois do caos. Antes da marca que mudou a minha vida e depois da marca que mudou a minha vida. E antes da marca que mudou a minha vida, na questão profissional eu era realizado. Mas agora eu sou alguém frustrado profissionalmente. Antes eu era alguém bem-sucedido nos negócios. Mas agora eu sou um perdedor. Perdedor não só porque perde dinheiro, mas porque não consegue fazer o negócio dar certo. Antes eu era emocionalmente sadio. Hoje eu sou quebrado. Eu sou quebrado por dentro. Antes eu era amorosamente feliz. Depois, eu vou pedir desculpa agora pela palavra que eu vou usar aqui, mas é a palavra que nossa cultura usa e quem está passando por isso usa. Eu sou o traidor. Ou eu sou corno. Antes eu tinha boa companhia com os irmãos. Hoje eu sou o solitário. Antes eu era um bom pai. Eu era uma boa mãe. Eu era um bom filho. Hoje eu sou abandonado. Você se identifica com alguns adjetivos aqui? Talvez não, e eu até torço para que não. Mas a gente está falando de algo muito pesado. A gente está falando de algo muito pesado. Na minha história, eu tive alguns momentos de virada de rio, em que eu não perdi só de ver uma árvore frondosa. E cara, o adjetivo que me acompanhou por muito tempo era burro. Eu me sentia burro, sabe? Eu escrevia isso na minha testa. Que tanso que eu sou. Que falta de inteligência. E a gente tem esse desejo de voltar no tempo para poder viver de novo o que vivia antes. Esse desejo de voltar no tempo e viver o que
era antes e tornar as coisas como eram de novo, ele é tão intenso na nossa cultura, que até os Beatles escreveram uma música sobre isso. A música se chama Yesterday. Conhece essa canção? E a música diz literalmente, eu traduzindo para o português aqui, né? Ontem, antes, todos os meus problemas pareciam tão distantes, agora parece que eles vieram para ficar. E aí eles cantam assim, ó, eu acredito no ontem. E eu anseio pelo ontem. Onde é que está a fé da nossa cultura? A fé da nossa cultura, depois de algo caótico que acontece na vida, que você sofre ou que você causou, a fé geralmente está aqui, ó, no ontem. Eu quero voltar onde eu estive. Amigos, esse é o nosso anseio por uma segunda chance, escancarado, aberto aqui no nosso momento. Eu me sinto desconfortável de trazer as coisas dessa maneira e talvez você também não esteja muito tranquilo de perceber todos esses adjetivos e toda essa realidade que esmigalham uma vida. Agora, como é que Deus conduz esse dilema? Se Deus realmente se importa com cada um de nós, como é que Ele conduz esse dilema? A primeira coisa que você precisa saber, e agora a gente vai começar a sair um pouquinho do buraco, né? Eu deixei todo mundo muito triste aqui. Agora a gente vai começar a sair um pouquinho do buraco, tá? A primeira coisa que você precisa saber, e para você que vem no ático frequentemente, isso daqui não vai ser novidade. Você precisa entender uma coisa. Esse diagrama mostra, em resumo, a história bíblica de que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, mas houve uma desconexão com Deus, e Deus coloca em ação um plano, uma estratégia de redenção que envolve criar um povo para dentro desse povo trazer uma esperança e a salvação para o mundo que vem em Jesus. Quem é que traz a nossa reconexão com Deus para superar aquilo que aconteceu na queda. E depois Ele nos envia. Ali o A é um A de ático, é o A representando a igreja. O povo de Deus em missão no mundo para mostrar que Deus se importa com as pessoas e Deus já providenciou a redenção. E a gente vai fazer isso até aquele último símbolo, que é até Deus fazer de novo, novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro e nem tristeza. Nesse momento, o destaque está aqui. Deus criou as coisas para serem boas e perfeitas. Tudo que Deus fez era bom. Não existia curva de rio que surpreendesse de maneira trágica a história de ninguém. Mas os nossos primeiros representantes, nossos primeiros pais, eles optaram por andar longe de Deus, se desconectar de Deus. E assim como um celular que fica desconectado da tomada, dura um tempo, mas depois morre, e quanto mais a bateria vai acabando, mais travado o celular fica. Não é assim com o teu celular? Quando está com 20%, 30% está bem, mas quando baixa dos 10%, o celular começa a ficar, não vai o negócio direito, até que morre. Assim também a gente sofre consequências do desligamento de Deus. Isso gera disputas, gera desavenças, gera o caos na nossa vida, gera as doenças e faz com que a gente erre o tempo todo e muda nossos adjetivos, né? Agora, para qualquer leitor da Bíblia, mesmo o cara que não lê muito a Bíblia, se pegar só umas histórias salpicadas, ele vai perceber que, felizmente, ao longo da história, Deus é um Deus de segundas chances. Tem inúmeros personagens bíblicos que tiveram segundas chances na sua história. Pedro, por exemplo. Pedro andava com Jesus, era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Jesus tinha uma multidão de seguidores, tinha 12 seguidores mais próximos, os apóstolos, e tinha 3 que andavam pertinho dele. Um deles era Pedro. Você lembra o que Pedro fez? Pedro negou Jesus. Na hora que Jesus mais precisava, Pedro disse: não, esse daí eu não conheço, só ouvi falar. Não, jamais andei com esse cara. Eu nunca tive os meus pés lavados por esse cara.
Mas Jesus pega e restaura Pedro. Jesus vai lá e dá uma segunda chance. Um outro personagem é o Sansão, no Antigo Testamento. Tem um leão ali. Se você não conhece a história de Sansão e quer saber o que leão tem a ver, vai lá ver. Vai lá estudar, tá? O Sansão era um cara separado por Deus para livrar o povo de Deus dos seus inimigos. E o Sansão se envolve emocionalmente com alguém do povo inimigo. E Sansão se vende, se compromete e perde. Perdeu. E Sansão diz, Deus, olha, tem uma segunda chance? E Deus dá uma segunda chance para Sansão. E Sansão pode cumprir o papel dele na história de livrar o povo de Deus dos seus inimigos, numa segunda chance. Ou esse outro personagem, você chuta quem é? Esse é grave. Talvez você nunca tenha percebido. Um dos personagens mais odiados na história bíblica é Caim, que mata o seu irmão Abel. O que Caim merece, gente? Caim merece ser aniquilado. O primeiro homicídio relatado na Bíblia. Mas Deus chega para Caim, ele tem uma consequência que ele tem que ir embora e ele tem que lidar com as suas consequências. Cada um deles tem que lidar com suas consequências. E daí Caim diz assim para Deus, Deus, eu vou morrer, vão me matar. E Deus diz, não, eu estou te protegendo. Como assim? Será que isso não é uma segunda chance? Sabe, existem várias segundas chances na Bíblia. Isso significa que está tudo bem errar? Está tudo bem acontecer o caos? Vou pisar na bola, o negócio vai feder, mas vai passar, só vou ter umas consequências e Deus vai me dar uma segunda. Não, não é bem isso. A proposta de Deus, lembra daquele diagrama? A proposta de Deus para a sua vida é que o caos não aconteça. E que você não precise lidar com as consequências. E que você não seja machucado e você não machuque outras pessoas. Essa é a proposta de Deus. Agora, esse erro que é uma distorção de vida, da vida perfeita proposta por Deus, felizmente esse erro, ele pode ser conduzido por Deus de uma maneira a te dar uma segunda chance. Como se aplica isso na prática? Eu queria convidar você para olhar de perto uma história de segunda chance. Das várias que tem na Bíblia, mas essa para mim é especial. Essa história está escrita numa biografia de Jesus, uma biografia que foi escrita por um dos seus discípulos chamado João. A Bíblia contém 4 livros, 4 biografias de Jesus que também são chamados de evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nossa história de hoje está lá no capítulo 8 de João, mas você vai ver que ela não começa no capítulo 8, ela começa antes, ela começa no capítulo 7 já. E se a gente fosse ler, a gente levaria bastante tempo lendo. E eu quero só citar o que acontece no capítulo 7 para você ter um pouquinho de contexto daquilo que nós vamos estudar. No capítulo 7 conta que Jesus estava no meio de um caos da época. As pessoas já estavam perseguindo Jesus, ameaçando Jesus de morte, porque Jesus provocava. Jesus chegava para os religiosos da época e dizia: vocês são muito religiosos porque estão cumprindo a lei que Deus deu por intermédio de Moisés, que é um cara que faz parte da história do povo judeu séculos antes. Vocês estão cumprindo a lei e vocês estão cumprindo os rituais religiosos como se essas coisas fossem Deus em si. E vocês não agradam Deus com o que vocês fazem. A cabeça fechada de vocês em cumprir rituais, em cumprir a lei, faz com que vocês percam de vista aquilo que Deus verdadeiramente quer. E Deus falando isso, ele estava cutucando onça com vara curta. Jesus falando isso, estava cutucando onça com vara curta. Porque o pessoal tinha influência. E o pessoal estava tentando um jeito de incriminar Jesus, de matar Jesus. Daí metade do povo dizia que Jesus estava certo no que ele falava e olhava a pregação de Jesus e aquilo que Jesus ensinava sobre a boa vontade do reino de Deus. E muitos seguiam Jesus, porque Jesus apresentava o reino de Deus não só com a fala, mas com os sinais que acompanham o reino de Deus.
A pessoa que não conseguia mais andar na vida, agora andava. A pessoa que vivia faminta, quer seja de pão, de água ou de justiça, agora estava satisfeita. Isso deixava muita gente feliz com Jesus e muita gente muito brava. E aí, nesse contexto, estava acontecendo uma festa. O povo judeu tinha algumas festas anuais em que eles se reuniam para celebrar. E nessa festa estava todo mundo juntos numa cidade chamada Jerusalém. E o pessoal até chegou e disse: Jesus, não vá para a festa, porque lá eles vão te pegar e vão te matar. Mas Jesus vai para a festa. Daí você pensa assim: ele vai disfarçadinho. Não. Jesus vai para o principal lugar da festa, que era o templo, e Jesus estava lá no templo ensinando. Ele estava muito visível. Boa oportunidade para ser pego, já que tem gente que quer pegar ele. E ele passa o dia ensinando e conversando com as pessoas. E chega no final do dia, as pessoas vão para suas casas. E Jesus, para onde que vai? Aqui começa nosso texto que a gente vai ler. Vamos ver. João capítulo 8, versículo 1 diz: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Pausa antes de a gente continuar. O que Jesus faz no Monte das Oliveiras? Jesus não mora no meio das árvores, né? Jesus está indo lá porque lá era o lugar de ele conversar com o Pai. Em vários lugares da Escritura, Jesus mostra que aquilo que ele faz é porque o Pai, Deus, que se importa com o mundo, com o seu povo e com cada membro de dentro do seu povo, Deus conduz para que Jesus haja da maneira como Ele quer. Isso é importante você entender aqui antes de a gente continuar a história. Porque o que vai acontecer não vem só da boa vontade de Jesus ou de um homem que está sendo ameaçado de morte e que está sob risco de ser pego. O que vai acontecer aqui começa com essa descrição de que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, onde ele conversava com Deus. O que vai acontecer aqui, isso mostra que vinha do Pai, vinha de Deus. Porque capacitado pelo Pai, Jesus vinha e agia no meio do povo. No outro dia, a gente vai continuar aqui. Ao amanhecer, ele, Jesus, apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os líderes religiosos, então, trouxeram-lhe uma mulher flagrada em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma boa base para acusá-lo. Jesus está num momento crítico. Porque se ele diz assim, de fato, a lei lá de Moisés, que foi instituída por Deus por Moisés para aquele tempo, manda apedrejar, vamos ter que apedrejar. Já pensou? O ensino que Jesus estava dando não era esse. O ensino do reino de Deus era de um reino que não apedrejava as pessoas. E, além do mais, naquele tempo, o povo judeu, ali, aquela nação, estava sob o domínio do Império Romano. Quem decretava a pena de morte não eram os judeus. Quem decretava a pena de morte, quem autorizava alguém a ser morto, eram os romanos. Se Jesus dissesse, beleza, vamos apedrejar, ele ia estar em conflito com a mensagem que ele mesmo estava pregando, com a boa vontade de Deus e com o Império Romano. Agora, se Jesus chegasse e dissesse assim, não precisa, deixa ela aí, ele estaria sendo um rebelde, ele não estaria mostrando respeito àquilo que Deus deseja que as pessoas vivam, que não é algo como o pecado que estava sendo praticado pela mulher. Ele não podia ser conivente. Agora, a questão aqui é que Jesus estava lá para agir por ele? Não. Porque ele veio da onde? Ele veio do jardim, onde ele estava com o Pai.
E o Pai faz com que Jesus não se preocupe só com Ele mesmo. Faz com que Jesus se preocupe com quem? Com quem está ali, de pé, sendo julgado nesse instante. Os holofotes, apesar dos religiosos estarem tentando incriminar Jesus de alguma maneira, os holofotes estavam em cima da mulher adúltera. Sabe-se lá como é que ela estava lá? Diz que ela foi pega, foi surpreendida em ato de adultério, foi flagrada na hora. Será que ela teve tempo de se vestir? Será que ela só puxou um lençol e veio embora? Como é que ela estava lá? Devia estar chorando, eu não sei. Aqui a gente pode imaginar coisas, mas em nenhum momento a gente imagina que ela estaria lá plena, toda tranquila, tudo sob controle. Porque não estava tudo sob controle. Nesse momento, para a mulher, foi onde o rio fez a curva. E ela pode estar pensando assim: se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse uma segunda chance, o que deu errado? Nesse momento, os Cs estão passando assim, na frente dela. E o desejo de voltar no ontem, em que as coisas fossem como eram, está ali dentro do coração dela, nesse momento. Sabe, tão ruim quanto você ser apedrejado é você estar no meio de uma multidão que acha que você merece ser apedrejado. Gente, essa mulher já estava morta antes da primeira pedra ser jogada. E não é assim que quando a gente vira o rio e uma situação dessas que desestabiliza a nossa vida acontece, a gente se sente morto, mesmo estando caminhando e tendo que viver, e tendo que ir trabalhar, e tendo que cuidar da casa e fazer as coisas que a gente geralmente faz. O texto bíblico continua assim: mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a apedrejar. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Silêncio. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Jesus não olha só o coração quebrado e morto da mulher naquele momento, mas Jesus consegue sondar o coração de cada um que está ali. Ele consegue enxergar. O sair das pessoas irem embora é mais do que um reconhecimento de que não pode tirar as pedras. É a percepção de que talvez, dependendo do que aconteceu na vida de cada um deles, talvez eles fossem o próximo a estar ali, no meio, para serem apedrejados. As questões só não foram descobertas ainda. E os mais velhos foram saindo antes. Lembra, eu falei, quem é mais velho já teve mais tempo para perceber a maldade no mundo e a maldade em si mesmo. E agora, Jesus está só ele e a mulher. Só ele e a mulher. Talvez a mulher não tivesse tido tempo de se vestir, talvez ela tivesse coberta, mas com certeza a alma dela estava completamente despida ali diante de Jesus. Você não tem como estar numa situação dessa sem despir a alma. E o texto continua. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Na hora que está só Jesus e a mulher, ela não tenta se defender. Não, Jesus, espera aí, aqui não tinha mais ninguém para incriminar ela ali. Ela podia ter feito o discurso que ela quisesse para Jesus. Ela podia ter dito: Jesus, não é bem assim, não foi bem flagrado em ato de adultério, calma, né? Não, nem é tão grave. Sabe, eu não sei, a gente não tem o costume de apedrejar ninguém fisicamente, né? Mas eu aposto que se eu estivesse num lugar onde estão tentando me apedrejar e o pessoal que está tentando, de repente, some, eu, nesse momento, não fico lá. Eu vou dar no pé, eu vou me esconder.
Mas a mulher não. A mulher fica ali, parada diante de Jesus. E Jesus assume o controle da conversa. E aqui acontecem 3 coisas. Primeira coisa, Jesus restaura a identidade dela. Jesus restaura a identidade. Ele chama ela de mulher. Não parece nada significativo. Mas quais eram os adjetivos que ela tinha assimilado naquele momento? Sua adúltera, sua pecadora, burra, traidora, perdeu. Gente, isso daqui é profundo demais. Jesus chega para ela e não chama ela pelo que ela espera ser chamada. Jesus chama ela com a identidade básica da essência de quem ela é. Mulher, criada por Deus, amada por Deus. Jesus lembra ela de quem a criou e quem ama ela. Segunda chance, meus amigos, é ser lembrado da sua verdadeira identidade, não dos seus adjetivos. Não dos adjetivos nem bons que você pode ter acumulado ao longo dos seus sucessos, e nem dos adjetivos ruins. É você ser lembrado de quem é você, quem te formou, quem te fez e quem te ama. Criado por Deus, filho amado de Deus. A segunda coisa que Jesus faz aqui, ele livra da condenação. Ele chega para ela e diz: eu também não a condeno. Meus queridos, ela tinha motivo para ser condenada? Ela tinha. Ela tinha motivos para ser condenada. Mas a Bíblia diz lá em João 3,17 que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. A presença de Jesus na sua vida não vem para que você seja condenado pelo que fez ou pelo que sofreu. E pelo que sofreu aqui, porque a gente sempre coloca, né? Eu sofri algo na minha vida, eu também tenho minha parcela de culpa, ou eu também poderia ter feito alguma coisa diferente. Você não fez aquilo de diferente que você poderia ter feito. A gente se condena. Os outros nos condenam. Jesus não nos condena, porque Ele vem para salvar e não para condenar. Sabe, a partir do momento que alguém maior do que nós, alguém com autoridade vem e diz: olha, você não está condenado. Cara, talvez não parece muito certo. Eu fiz algo de errado. Eu mereço uma condenação. Não, mas você não está condenado. Você tem as suas consequências para lidar. A mulher ali teve que ir para casa, teve que se vestir, teve que acertar as contas com outra pessoa, teve que mudar de vida. Ela teve coisas a fazer. Mas ela não está condenada por quem mais importa, pelo Criador. A sua identidade está atrelada a quem te fez. E quem te fez está dizendo: eu não te condeno. Jesus abre espaço para a gente estar livre desse peso de condenação que a gente carrega, de culpa. Jesus abre espaço. Segunda chance é ter a identidade restaurada. A segunda chance é respirar aliviado, sabendo que diante de Deus você não é mais culpado. Você não é mais culpado. Jesus levou na cruz a sua culpa. Você não é mais culpado. Não, mas espera aí, o cara fez algo de... Não, vai falar com ele, vai falar com Deus que está absolvendo o cara. Vai falar com Jesus que absolveu a mulher. Não é mais responsabilidade sua, não é mais responsabilidade minha. Quem me fez está dizendo que eu não sou mais culpado. E em terceiro lugar, Jesus propõe uma nova história. Ele diz assim: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Isso não significa somente que Jesus não quer que ela cometa os mesmos erros. Algumas versões bíblicas dizem assim: vá e não peques mais. Mas eu gosto dessa tradução que diz: vá e abandone a sua vida de pecado, porque isso coloca a gente numa outra dimensão. Não é meramente eu não repetir o mesmo erro. Não repetir o mesmo erro está aqui, abandonar a vida de pecado. Mas é mais do que isso. Meus amigos, para você entender o que é abandonar a vida de pecado, a gente é duplamente assombrado por pecado em nossa vida.
A primeira assombração de pecado vem na história da desconexão, de que nós fomos desligados de Deus lá no início, e nossos representantes humanos resolveram nos desligar de Deus, mesmo que a gente não queira. E isso nos assombra, a gente sofre essas consequências. E a gente é assombrado por essa história. Essa é a vida de pecado que a gente vive. E a gente é assombrado, em segundo lugar, pelo pecado que aconteceu aqui, pelo que mudou a nossa trajetória, pelo que veio depois da curva do rio. A gente é assombrado porque a gente fica percebendo assim: eu fiz errado, eu devia ter feito diferente. Quando Jesus diz para ela, vá e saia dessa vida de pecado, Ele está dizendo que Ele tem uma outra proposta. A proposta não é aqui, a proposta de vida que você tem agora não é aqui. A proposta de vida é aqui. É aquilo que Jesus fez por você, que te redime, que olha para você e diz, não está condenado. Aquilo que você sofreu, ou aquilo que você causou, não é sua condenação. Eu tenho uma nova proposta para você, para que você viva o A, com a setinha para frente, para que você viva mostrando o meu reino no mundo, até que eu volte, até que haja um novo céus e nova terra. Isso não está no yesterday, não está no ontem dos Beatles. Isso está no tempo depois. O que você vai viver depois que o caos aconteceu? Se você vive nessa história ali que Deus te propõe, uma história de redenção, de envio para o mundo, para a glória de Deus, você tem um depois que faz sentido para você. Abandone a sua vida de pecado. Qual história te molda? Abandone a sua vida de pecado. Abandone o pecado que molda a tua dor que você sente hoje do que aconteceu, o teu remorso. Abandone a tua vida de pecado e viva a nova proposta que Deus tem para você. Essas três coisas acontecem. Jesus restaura a identidade, Jesus te livra da condenação e Jesus te propõe uma nova história. Ah, mas isso não resolve as consequências. Tá certo, não resolve as consequências, sabe? Não vai trazer de volta o dinheiro que você perdeu num mau negócio, não vai trazer de volta o seu casamento, que de repente acabou faz 10 anos e está divorciado, não tem como reatar mais. Não vai trazer de volta uma oportunidade de conversar com alguém que de repente já até faleceu, que não está mais aqui, você não pode mais acertar as contas com essa pessoa. São consequências que você sofre, você não pode mais corrigir o erro. Mas a proposta de Jesus não é para que você corrija, mas é para que isso seja redimido. Redimir é diferente de corrigir. Corrigir não dá. Essa é a sua bagagem agora. Mas ela pode ser uma bagagem redimida. O nosso texto bíblico não acaba ali. Ele tem mais um verso. O que acontece logo depois que Jesus tem essa conversa? E a mulher daí vai embora. Diz assim, que Jesus, falando novamente ao povo, diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou ler isso daqui de novo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma nova chance que Jesus te dá, e que Deus dá para a sua vida, não é você refazer ou fazer diferente algo que deu errado. Mas é não mais viver em trevas. Aquilo que aconteceu na sua vida, aquilo que você fez, aquilo que você perdeu, cria trevas na sua vida hoje. Mas Jesus veio para que você viva na luz e não em trevas. E aí a perspectiva muda um pouco, porque sim, aconteceu na minha vida, aconteceu na minha história. Mas Jesus quer transformar isso que aconteceu em história da graça dele revelada para você e para quem te cerca. Talvez não faça sentido no quebra-cabeça humano isso, de que a história não pode ser corrigida, mas ainda assim pode ser benéfica. Não sei. Pode ser bonita. Talvez não faça parte da nossa concepção,
Mas quando Deus coloca a mão, restaura a tua identidade, tira a tua condenação e te traz para uma nova história, Ele dá um novo significado para isso que aconteceu. Isso não é mais parte da história do pecado. Isso não é mais parte da história do antes. Mas agora isso que aconteceu é parte da história da redenção. Cara, muda a perspectiva. Não é mais parte da história da desgraça, mas é a história da graça. De alguém que me alcança. Sabe, se a mulher adúltera não tivesse passado pelo que ela passou, ela talvez nunca tivesse encontrado Jesus. Jesus já era famosinho naquela época. A multidão estava lá. Ela estava onde? Procurando Jesus? Não, talvez ela nem quisesse saber de Jesus, porque ela estava com alguém num quarto, fazendo o que a lei proibia. Mas ela foi arrastada com humilhação pública. E esse momento se tornou a glória da vida dela. Porque ali ela encontrou Jesus. Do meio do caos, da podridão, do desespero, Jesus vem e transforma aquele momento assim em um momento da maior graça na história de uma pessoa. Isso foi tão impactante que aconteceu há 2000 anos atrás, e a gente está falando sobre essa mulher hoje. A história da graça na vida dela, que foi arrastada e humilhada publicamente, mostra a graça de Deus para a tua vida em 2023. Quem poderá saber o que a desgraça que aconteceu na sua vida não pode revelar da glória de Deus e da graça de Deus para você e para tanta outra gente, para os teus descendentes? A partir do momento que você está de pé diante de Jesus e Ele muda o que precisa mudar, a desgraça muda de significado. Não é mais, o que eu fiz, o que aconteceu. Olha o que Jesus fez depois disso. Olha o que Ele transformou. Essa é a segunda chance de Jesus para as nossas vidas. Tem uma técnica japonesa de cerâmica, de consertar vasos, que se chama kintsugi, e eu não sei se é assim mesmo porque eu não falo japonês. E eles fazem o quê? Quando um vaso, uma tigela, algo de cerâmica se quebra, eles pegam isso, usam uma cola misturada com pó de ouro e forma isso daqui. Você usar uma tigela dessas inteirinha, é legal, uma tigela, não tem graça. Mas a partir do momento que ela foi quebrada e colada de novo, tem pedaços que estão faltando, que tem que ser preenchidos com cola. Por exemplo, aqui, está faltando um pedaço maiorzinho aqui. Tem que preencher com cola. Na sua história talvez tenham pedaços faltando pelo que aconteceu. Mas a partir do momento que Jesus preenche aquilo que precisa ser restaurado ali, essa é a beleza da sua história, essa é a beleza da sua vida. Você não é mais uma tigela quebrada inútil, com adjetivos ruins. Você é um trabalho belíssimo, bem feito, bem restaurado, com características que nenhum outro pote desses vai ter. Ninguém na história vai ter a mesma história que a sua, de restauração do que Deus fez. E essa é a graça de Deus e a segunda chance que Ele te dá. A gente arrisca dizer que a vasilha é mais bonita assim do que antes de ter sido quebrada. Por causa da vasilha? Não. Por causa do que o artesão fez e da maneira como ele preencheu aquilo que foi dilacerado. Tem um escritor americano, canadense, chamado William Young. Ele escreveu esse livro bem famoso chamado A Cabana. Tem um filme também. Eu nunca assisti o filme. E fala dessa graça a partir do caos. Fala da história de um homem chamado Mac, que ele perde a sua filha mais nova. Ele tem 3 filhos, ele tem mais filhos, mas na cena que estava acontecendo, ele estava com 3 desses filhos, e 2 filhos estão passando por uma situação ruim, com um bote no lago, estão meio que se afogando. Ele vai salvar eles, e enquanto ele está salvando os filhos, a filha mais nova é sequestrada
e morta. E na história dele, ele passa por anos de depressão com aquele cês. Poxa, se eu tivesse pedido ajuda para alguém, se eu tivesse deixado alguém outro ir acudir meus filhos e tivesse ficado com a minha filha, isso não teria acontecido. Virou a curva do rio, viu que perdeu, e ele fica mal. Até o momento em que ele tem um encontro com Deus, em que Deus trabalha no coração dele aquilo que precisa ser trabalhado. É uma história muito legal. Recomendo você assistir ou ler o livro, né? E no meio desse livro tem uma frase que me chama a atenção. Ele diz assim: a graça não depende da existência do sofrimento, mas onde há sofrimento você encontra graça de inúmeras maneiras. Deus não quer que você sofra. Deus não fez você para sofrer. Deus não fez você para virar a curva do rio e dar de cara com algo terrível que você fez ou que você passou. Mas se esse momento vier a acontecer, Deus pode pegar isso e encharcar de graça de uma maneira que a sua vida brilha para você e para os outros. Queridos, o que a gente leva para casa disso? Geralmente tem 3 pontos do que levar para casa. Eu quero trazer 4 hoje. Vou abusar da boa vontade. Primeira coisa que eu quero que você faça: exponha-se à sondagem de Jesus, assumindo suas falhas e ouvindo o que Ele tem a dizer. Como a mulher, fique desnudo na frente de Jesus e fique lá e não esconda nada. Deixe Jesus vasculhar o seu coração. Como quem pega um pote que se quebrou e começa a vasculhar os pedaços e ver como é que as coisas se encaixam e o que vai ser feito para a gente encher isso daqui de vida de novo. Submeta-se à sondagem de Jesus, de pé, ali, diante dele. Segundo lugar, livre-se dos rótulos que você usa, tanto os bons quanto os ruins. Os rótulos não importam para nada. Lembre-se da sua identidade em Deus. Importe-se em como Deus te vê. Criado por Ele, um filho amado dEle. Tenha a sua identidade restituída por Jesus. Terceiro lugar, abandone a vida de pecado. Não só de você continuar fazendo os mesmos erros, que talvez você ainda esteja fazendo, mas abandonar a história de pecado, uma história que conduz você ao pecado, e mude de história, salte de uma linha do tempo para outra, e venha para a história da graça de Deus, a história da transformação. É difícil porque vai ter muitas coisas que eu vou ter que abandonar. Imagina a mulher que passou lá por isso com Jesus. Eu falei, né? Ela ia ter que acertar suas contas com o amante dela. Ela ia ter que acertar suas contas com a família dela, com outras pessoas que ela passou vergonha. Sim, é difícil. Mas isso é Jesus preenchendo as lacunas para que a sua história seja bela. E por último, aproprie-se da história caótica que você vivenciou como algo capaz de transbordar a graça. Meu irmão, minha irmã, essa história aconteceu com você. A curva do rio chegou, deu errado o seu empreendimento, perdeu sua família, gente morreu e você não vai poder mais acertar as contas. Cara, isso faz parte da sua história. Isso não vai mudar e você não vai voltar atrás. Mas agora, a história nova que se escreve, que Deus propõe, é a história da graça transbordante que aparece a partir disso. O que Jesus vai fazer na tua vida a partir disso? Deixa Ele conduzir, deixa Ele mudar, deixa Ele moldar aquilo que você tem para viver. Você não vai mudar o que passou, mas as emendas cuidadosas feitas por Deus na tua vida podem transformar você de uma cumbuca quebrada em algo belo para refletir a glória de Deus, em algo útil de novo, em algo bonito. Eu queria orar com você, mas eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. E enquanto a gente está de pé, feche seus olhos. E nesse momento, se exponha a Jesus. Converse com Ele aí silenciosamente no teu pensamento,
com as tuas palavras. Sabe, Jesus nem pergunta aquilo que você fez. Ele só quer que você, aí onde você está, reconheça qual foi a curva do rio da sua história. Meu filho, eu não te condeno. Abandone a história do pecado. Senhor Jesus, aquilo que você faz é maravilhoso demais para a gente entender. Mas a gente confessa que a nossa história é uma história quebrada, uma história difícil, uma história de dores que a gente sofreu, que a gente passou, que foram causadas em nós, ou que foram causadas por nós, por causa de coisas erradas que nós fizemos, Deus. E a gente quer se despir na tua frente, para que o Senhor nos preencha, nos junte os cacos e nos faça algo bonito, para a tua honra e glória, para que o Senhor nos use para mostrar o teu poder nesse mundo, para que a gente se sinta inteiro de novo. Nos conhece, Jesus, nos molda e nos leva de uma história de pecado para uma história de graça e de redenção. A gente quer essa segunda chance que é apresentada por ti, Senhor. Nos ajuda a viver isso, em nome de Jesus. Amém.